Foi aqui que pediram uma história de porradaria, poderes mágicos, monstros malucos e o protagonista pra lá de overpower. Então toma! Hoje não vou nem dar spoiler pra vocês, tá? Pra não estragar a experiência. Só não se esqueçam de curtir este vídeo, se inscrever e comentar bastante, tá bom? Então partiu, turminha! Este é o fim, este é o último ataque. Encerrarei com sua vida e também com toda a raça humana. Quando você, Leon Klein, o grande herói tombar, tudo será meu. Receba tudo isso, o meu grande ataque final, Leon. Não, jamais irei perder. Não posso tombar para este mundo e deixar em suas mãos. Grande Rei Demônio Belfar, hoje você encontrará seu fim. Concentrarei toda a minha mana para te derrotar em um único golpe. Avancem grandes cristais de gelo do norte. Perfurem esse demônio perverso. Não, não, não! Como esse ataque me perfurou? É impossível. Leon Klein, olhe bem para mim. Não pense que este é o fim. Não, Belfar, suas ameaças já não mais me amedrontam, porque eu finalmente te derrotei. E assim nossa história se inicia, com a paz retornando ao mundo, após o grande mago Leon Klein derrotar o grande demônio Belfar. Era assim que ele queria imaginar. Então vamos até uma casa de órfãos. Lá as crianças rapidamente viram o seu grande irmão, e ele também notou essas crianças chegando rapidamente, principalmente uma pequena garotinha segurando um ursinho em suas mãos. E ela estava super preocupada com seu irmão, afinal de contas, muitos boatos correram pelo mundo, mas ele respondeu que estava tudo bem enquanto acariciava a cabeça dela. Indo até o castelo real, a alta realeza estava aguardando o retorno de Leon. Nosso protagonista se ajoelhou, agradecendo ao príncipe Shark. De fundo, uma voz dizia que fazia muito tempo que não ouvia. Esta era a princesa Sera, e ela tinha um olhar deslumbrante para cima do grande herói. Leon também mostrou respeito, beijando as mãos dela. Shark até mesmo brincou que quando Sera ouviu que o grande herói viria, se arrumou rapidamente. Mas mudando de assunto, Leon perguntou do porquê estava aqui hoje. E a realeza informou que ainda havia uma caverna cheia de monstros que ele precisava derrotar. Isso espantou Leon, afinal de contas já tinha derrotado o grande rei demônio. Shark também não entendia, mas conseguiu investigar uma caverna e informou que lá estava abarrotado destes monstros, então precisava ir também. Mas a parte importante é que, como estava enviando Leon, sabia que ele iria retornar em segurança e conseguir eliminar todos os inimigos. Afinal de contas, foi o mesmo que derrotou o rei demônio, então era capaz de fazer tudo. E Leon queria fazer isso, afinal de contas o orfanato precisava dele, precisava lutar pelo futuro e pelas crianças. Então apenas se colocou em sinal de respeito e informou que realizaria essa missão. Ainda disse que quando essa investigação terminasse e retornasse, poderia se casar com a grande princesa Sera. E ela ficou completamente encabulada, enquanto o prota gostou dessa ideia, afinal de contas casar com uma princesa parecia o caminho de um herói. Então todos na sala começaram a rir bem alto, exceto pelo príncipe Shark, que esboçava uma risada maligna. E o rei apenas informou que o seu filho o levaria até essa caverna no dia seguinte. Sendo assim, vamos até o dia seguinte em uma carruagem. Shark chegou ali junto de outros dois guardas também, e estava feliz de poder trabalhar com um grande herói da nação. Leon informou a mesma coisa, que era um grande prazer trabalhar com um príncipe, e ambos se cumprimentaram. Então eles foram em direção a uma grande caverna que ficava nas redondezas, e o príncipe apontou lá para dentro. Leon disse para ir com precaução, não deveriam entrar sem mais nem menos. E lá dentro realmente tinha um ar bem maligno, com um miasma rondando por tudo, e o protagonista sentia algo bem esquisito aqui dentro. Então disse para o príncipe tomar cuidado, porque alguma coisa estava se aproximando. Mas neste momento o peito do nosso protagonista foi perfurado por uma espada. Nessa mesma espada tinha veneno, ao ponto que fez o prata cair de joelhos. Então se virou perguntando o que o príncipe estava planejando fazer. Shark informou que estava o executando, afinal de contas ele queria Sera, ele queria ser o próximo rei. E Leon o xingou, afinal de contas não tinha interesse político nenhum, só queria proteger as crianças deste futuro. E Shark começou a gargalhar, e gargalhava cada vez mais alto, ecoando por toda essa caverna. E arremessou um item, dizendo que as crianças realmente eram muito importantes para o grande herói. E este item era o mesmo ursinho que aquela garotinha estava carregando no começo. Shark informou que ateou fogo naquele orfanato na última noite. Ou seja, destruiu a última coisa com que o grande herói se importava neste mundo, e até mesmo pisou naquele ursinho. E com um olhar maligno perguntou que outras coisas ele teria para se prender a este mundo. E o protagonista ficou completamente horrorizado ao ouvir tudo isso. Então berrou, xingando o príncipe de vários nomes bem indecentes. Porém seu corpo já estava imobilizado pelo veneno, e o príncipe o chutou em um buraco.
fraco, agradecendo pelo grande trabalho do justiceiro deste mundo, enquanto viu o nosso garotão cair naquele precipício. E o protagonista apenas encarava com um olhar totalmente de ódio esse homem. Só que Leon começou a ouvir o barulho da água, e então olhou para o teto, e novamente despertou. Parece que ainda não tinha sucumbido. Não entendeu como, mas ainda estava vivo e completamente bem dentro de uma poça de água. E se lembrou da feição daquele príncipe maldito, e novamente fez uma cara de raiva, porque nunca, jamais vai o perdoar. Então começou a sair dessa lagoa. Primeiro, precisa encontrar uma saída desta caverna para arrebentar aquele Zé Mané. Mas ficou assustado porque uma aura estava chegando, e este era um monstro com uma aura bem maligna, e não conhecia esse tipo de monstro, então começou a conjurar uma bola de fogo. Então arremessou naquele bichano, ao ponto de explodir e causar um tremor na caverna. O protagonista estava a poucas ideias, ao ponto de encarar esse monstro com um certo rancor, e alguma coisa estava se projetando ali, uma aura diferente. Ele não entendia que tela era essa na sua frente, mas informava que precisava derrotar 1 milhão de inimigos. Até mesmo tentou tocar nesse troço, achando que era uma magia antiga, só que não teve tempo para perder, porque logo atrás outro monstro apareceu, e mais uma bola de fogo na fuça dele foi lançada, e aquele contador do sistema aumentou para 2. Parece que os números aumentavam sempre que derrotava um desses monstros infernais, mas apenas ignorou a existência desse troço, porque precisava encontrar uma saída, e não muitos metros à frente encontrou diversos corpos, todos esses pareciam ser heróis. Todos eram pessoas que desapareceram do reino. Leon se ajoelhou com respeito a todos que estavam nessa caverna. Ele novamente ficou irritado porque tudo isso deve ter sido feito por aquele príncipe maldito. E enquanto vasculhava, um dia inteiro se passou e continuou batalhando e derrotando vários inimigos que nunca tinha visto. Um ano inteiro se passou e ainda assim não encontrou a saída. Muitas coisas aconteceram durante as batalhas, até mesmo foi mordido por uma besta. Mas a sua raiva pela vingança que precisava ter contra aquele príncipe não passava. Então, mais um longo tempo acabou se passando e derrotou diversos milhares de monstros. Até mesmo aprendeu novas magias com efeitos grandiosos. Não entendia de onde esse poder estava vindo, mas precisava disso para derrotar seus inimigos lá fora. Então, 10 anos se passaram neste universo. Leon já não tinha mais aquele brilho nos seus olhos, e ele estava rodeado de magia negra. E finalmente ele atingiu a marca de 1 milhão de inimigos derrotados. E o sistema o parabenizou, porque ele completou a grande missão secreta. E uma voz surgiu na cabeça do protagonista, pedindo para ele derrotar um certo alguém. Então, uma luz se abriu na frente dele. Era uma gigantesca porta dourada com uma magia divina. A luz era tanta que o nosso protagonista quase não conseguia enxergar. Se perguntava o que diabos estava acontecendo. Então foi jogado novamente para uma lagoa de água. E aos poucos começou a abrir seus olhos. E se encarou no reflexo, perguntando o que aconteceu. Então se virou para trás e encarou um grande prédio logo ali, porque não fazia ideia de onde que estava neste momento. Só que uma voz brincou que ele ainda estava consciente e o chamou de Kuro, dizendo que ia o arrebentar ainda mais. Protan estava totalmente perdido, perguntando quem eram eles e quem era Kuro. Só que o rapaz ruivo na frente ficou com raiva, achando que ele estava se fazendo de idiota. Então pegou na cabeça do protagonista e afundou ele na água, dizendo que deveria dormir mais um pouco. Leon não entendeu absolutamente nada, mas seus olhos estavam afiados agora. E dentro da água utilizou do atributo para aumentar a força dele. E explodiu completamente esse pequeno chafariz, mandando todo mundo para os ares, incluindo aquele ruivo. E ele estava se perguntando o que estava acontecendo, como que aquele garoto estava tão poderoso e como ele tinha aquele olhar tão afiado. Mas o ruivo não reagiu, na verdade, chamou seus colegas para simplesmente correrem dali. Uma voz ressoou em sua mente, dizendo estar surpresa que ele conseguiu usar tanto poder mesmo suprimido. E uma pequena bolinha roxa apareceu ao seu lado e apenas saiu voando por aí, mandando-o seguir. E o Prota foi atrás disso, mesmo achando extremamente suspeito, mas ela informou que agora estavam no caminho certo. E um grande clarão foi projetado na frente do Prota. E uma Loli saiu dessa luz? Que? Como? Por que é sempre uma Loli? Essa garota abraçou o grande herói Leon, dizendo que finalmente conseguiram se encontrar. Mas ele não fazia ideia do que era esse troço aí, apenas erguendo ela pelos ombros. E a Loli pediu desculpas, informando que seu nome era Luna, uma mensageira dos deuses. Era bem simples de explicar, mas talvez fosse estranho. Ela era um guia para os mortos, e o Prota ficou completamente chocado ao ouvir isso. Isso porque Leon passou para o outro lado, e graças ao poder das deusas, veio para um mundo totalmente diferente. E claramente nosso garotão ficou completamente chocado e horrorizado ao ouvir tudo isso. E Luna pediu desculpas, pode ter sido tudo muito confuso e precipitado explicar assim. Mas uma das coisas que o Prota não entendia é do porquê esse deus mandou ele para um novo mundo. E quando ela foi explicar, um grande pilar apareceu ao lado deles. E este poder todo chocou completamente o Prota, porque um gigantesco portão apareceu ao lado deles. Luna agradeceu, porque era o timing mais do que perfeito, e estendeu a mão para o nosso protagonista. E bom, sem nenhuma ideia, ele apenas aceitou. E ao atravessar esse gigantesco portão, ficou de boca aberta, porque ele conhecia este lugar, conhecia esse cenário, e também conhecia aquele monstro,
monstro, porque era um subordinado do grande rei demônio Belfar. Era um formidável inimigo que possuía uma barreira mágica extremamente poderosa. Originalmente demorou 3 dias para conseguir derrotar ele no mundo original, e Luna informou que se ele usar aquela magia, aquilo ali vai ser moleza. E ele se lembrou do atributo das trevas que tinha ganhado naquela caverna. Enquanto isso, aquele dinossauro gigantesco estava indo para cima do nosso garotão. Nesse instante, tudo ao redor do nosso protagonista virou trevas com seu novo poder. Ergueu suas mãos, e aquele poder dava arrepios no monstro. Utilizou da magia da depravação das bênçãos, e assim aquele escudo de poder foi completamente rompido. E após conquistar esse escudo, utilizou do seu poder diretamente na terra. Ergueu suas mãos para manipular toda aquela aura maligna. E então, garras negras e totalmente afiadas perfuraram aquele dinossauro. E aquele monstro, a qual ele demorou 3 dias para derrotar na sua antiga vida, agora derrotou em menos de 30 segundos. Luna saiu pulando de alegria, comemorando por isso. E o protagonista viu que essa magia era extremamente poderosa. Nunca esperou derrotar um monstro deste nível com tão pouco assim. E era como Luna esperava, depois de saírem do portão. E ela continuava lá, toda felizinha. Mas Leon a encarou, dizendo que estava escondendo muita coisa. Mas de qualquer maneira, ele entendeu uma situação, que o rei demônio deveria estar vindo para este mundo. Era exatamente isso que Luna queria contar, porque aquele portão era o efeito do rei demônio. E o mundo cristão poderá facilmente ser destruído pelos monstros do rei demônio. E é por esse motivo que Luna está guiando o nosso protagonista nesse novo mundo. Mas ele ficou em dúvida de uma coisa: o que seria o Belfar? Até que encarou não muito longe dali uma espécie de bandeira em um mastro. E se lembrou do mesmo símbolo que viu na mão de Shark. Se perguntou se por acaso aquele maldito também estava nesse mundo. Então começou a se tremer de raiva enquanto Luna observava isso. Só que ela observou alguém vindo. Desapareceu por completo em um manto de trevas. E logo atrás, passos eram ouvidos. E uma pessoa chamou pelo nosso protagonista, pedindo se ele teria apenas um momentinho. E enquanto ela observava os arredores, perguntou se por acaso algum portão apareceu ao redor. Luna falou na mente do nosso protagonista que ele deveria contar que não viu nada, se fazer de bobinho. Dessa maneira ele respondeu que não. E a garota achou estranho porque tinha sentido alguma coisa vir ali, mas acabou notando quem era o nosso protagonista e perguntou se por acaso ele era aquele garoto a qual os delinquentes viviam enchendo o saco. Então apenas se curvou, pedindo por desculpas. Ela tentou parar eles, mas não conseguiu fazer isso. E o nosso garotão gostou que ela foi bem sincera em suas opiniões. Ela parecia ser uma boa garota. De toda forma, quando não tinha visto nenhum portão, deveriam retornar para os dormitórios. Luna também gostou bastante daquela garota, porque ela conseguiu sentir um portão vindo dali. Além de que ela era muito linda, então estava apaixonada nela. Poderiam desenvolver para ser uma personagem secundária, igual acontecia nos animes. Dessa forma, vamos até o dormitório dos estudantes. E no quarto do prota havia vários bilhetinhos dizendo para ele ir e lutar. E quando observou ao redor, parecia que os idiotas tinham feito isso. Agora entendeu do porquê aquela garota falou que tentou barrar os meliantes, mas não conseguiu. E dentro do quarto, Luna estava reclamando quem teria a audácia de escrever palavras tão vulgares fora do quarto. E o prota perguntou quem foi este garoto chamado Kurobane. E enquanto sentou na cama, perguntou também o que estava acontecendo com essa escola. Afinal de contas, a bandeira que estava do lado de fora era igualzinha ao símbolo que estava em Shark. Mas Luna não sabia responder isso, afinal de contas ela não era um ser onipotente ou onisciente. Na verdade, ela apenas ganhou informações superficiais para poder guiar o nosso protagonista nessa história. E nosso garotão sabia que tinha que investigar melhor a respeito de tudo isso, mas se essa escola estiver envolvida com alguma coisa de Shark, não vai deixá-lo sair tão livre assim. Logo, na manhã seguinte, foi pegar uma tesourinha na frente do espelho, e Luna elogiou que ele realmente tinha boas habilidades. Inicialmente o prata vai agir como o original Kurobane. Então partiu do dormitório para ir até a sala de aula, e todos estavam observando, porque o seu estilo mudou bastante com apenas esse corte de cabelo. E poucas coisas passavam na cabeça do nosso protagonista enquanto estava na aula. Há muitos anos atrás, esses portões especiais começaram a aparecer no mundo. Neste mesmo tempo, pessoas com poderes também foram criadas, e a partir disso elas lutavam contra os monstros desses portais. Lá dentro, eles descobriram vários artefatos e relíquias extremamente valiosos. As pessoas que entravam nos portais eram chamados de buscadores, e agora está frequentando a Academia do Império Sagrado para se tornar um buscador. Nosso meninão começou a encarar fora da sala. Lá estava treinando a Izumi, a presidente do conselho de estudantes, e ela parecia ser extremamente boa com as magias. Então, no corredor, ainda precisava investigar mais sobre essa escola, até que foi abordado por uma pessoa, e era aquele mesmo meliante de ontem, junto de 2 comparsas bem feinhos, e estava dizendo que ia fazer muito bullying com o nosso protagonista. Mas Leo não entendia muito bem o que ele estava querendo dizer com isso, e o cara ficou ainda mais irritado, porque o Kuro estava se fazendo de idiota, e afirmou que estava se tornando bem arrogante, enquanto logo atrás a presidente do conselho estava aparecendo. O meliante apenas começou a conjurar uma magia de terra em suas mãos, mas Izumi apontou sua mão dizendo que ele deveria parar. Porém, ele não parou nem por um momento e convocou o martelo de pedra. Prata apenas esboçou que esse cara era muito pateta. Dessa maneira, utilizou do seu atributo das trevas, e enquanto aquele ataque estava vindo em sua direção, utilizou das sombras devoradoras para sugar todo aquele ataque. E aquele enorme pedregulho começou a ser completamente sugado para dentro das sombras, e então desapareceu do nada. Todos que assistiram isso ficaram completamente horrorizados, e o Prata apenas falou que estava sem
tempo e começou a sair dali. E Izumi também olhou isso sem conseguir esboçar uma reação sequer. Então, depois da escola, o nosso garotão estava lendo uma cartinha de desafio daquele ruivo chato e avisou que iria corresponder a essa carta, afinal de contas, poderia reduzir o número de incidentes no futuro. E Luna avisou que ele deveria ir lá dar umas boas porradas naquele mediante para ele aprender a nunca mais mexer com o protagonista de uma história. Dessa forma, vamos até uma arena que ficava logo atrás da academia. E o ruivo perguntou o que ele tinha aprontado mais cedo para sua magia desaparecer, mas de qualquer forma apenas levantou sua mão, dizendo que iria ensinar uma boa lição agora. Prota concordou com esse duelo, mas não deveria mais o incomodar se vencesse. E o ruivo começou a gargalhar muito alto, afinal de contas isso nunca ia acontecer. Leon levantou sua mão em um gesto chamando o cara para o X1, e o ruivo se irritou ainda mais, dizendo que agora iria o destruir por completo. Mas claramente a batalha não era 1 contra 1. Os outros dois meliantes partiram para cima do Prota, cada um com um tipo de atributo diferente, cercando o nosso protagonista. E o ruivo berrou que isso nunca ia ser um duelo justo, afinal de contas ele era só um fedelho. E não é como se Leon estivesse esperando por um combate justo contra esse cara. Então ergueu suas duas mãos na direção daqueles dois meliantes, utilizando do espelho da negação. E neste mesmo momento é como se essas magias tivessem refletidas para os seus atacantes. E os dois fulaninhos acabaram voando para cada lado da arena. E o ruivo abriu a boca perguntando o que estava acontecendo. O Prota pediu desculpas, mas esses tipos de armadilhas sorrateiras ele já passou muito. E também não planejava perdoar ninguém que o atacasse de maneira covarde, enquanto suas mãos, aquelas chamas da escuridão, estavam se propagando. O ruivo estava se tremendo, porque ele não sabia o que tinha acontecido com aquele garoto. Ainda mais porque a magia que ele estava usando não se categorizava nos 4 elementos básicos. Então questionou como que aquele inútil do Kuro conseguia utilizar magia, mas ficou completamente horrorizado com a aura do protagonista, porque ele respondeu que não iria dar uma explicação para um patife que não entenderia nada sobre magias. E o ruivo ergueu suas mãos, convocando a magia de fogo, mas antes mesmo de lançar, o protagonista passou por ele, apenas tocando em seu ombro de leve, e foi o suficiente para o ruivo perder totalmente a sua força. Ele não conseguia acreditar, mas sua consciência estava se esvaindo, então capotou no chão já sem força nenhuma. E Luna elogiou este poder, afinal de contas o atributo das trevas também poderia roubar a mana de outras pessoas. E o Prota estava satisfeito, afinal de contas esses caras não iriam mais o incomodar, mas de repente eles começaram a ouvir um barulho bem alto ao redor, e eram as sirenes, afirmando que começou o alerta de evacuação, porque um portão estava aparecendo ao redor da academia, e também este portão estava com um nível de magia extremamente alto. Lá na academia, todos os estudantes estavam correndo, enquanto a presidente estava orientando a eles. Um dos professores parou Izumi, avisando que ela também deveria sair, afinal de contas, o maioral da academia disse que este portal era de categoria vermelha, e Izumi apenas o encarou profundamente, informando que há muito tempo um portal vermelho apareceu na sua vizinhança e destruiu completamente o bairro, e é por essa razão que ela está treinando nessa academia, para cuidar de situações como essas. Então ela mesma vai derrotar este portal vermelho, e na frente deste portal vários monstros já estavam saindo. E eu me pergunto para que as sirenes servem, sendo que os estudantes continuavam ali no lado, né? E eles tentavam combater estes monstros com suas magias, mas eram magias de figurantes, então claramente não ia funcionar. E os lobinhos estavam partindo para cima dos estudantes ao redor, só que estacas de gelo estavam sendo fincadas nesses monstros. E logo atrás quem apareceu foi Izumi, e todo mundo se sentiu muito mais seguro quando a presidente do conselho estava ali para os ajudar. Ela questionou se os demais estudantes estavam bem, e se sim, deveriam meter o pé dali. Ela sabia que esse lugar seria bem ruim de lutar, afinal de contas estavam perto da cidade, e nesse caso vai precisar derrotar este portal o quanto antes. E encarou aquele monumental portal feito de mana. Leon estava lá longe, vendo aquela garota entrar em um portal vermelho, e perguntou para Luna o que precisava fazer para fechar um destes portais. E Luna respondeu que ele precisava derrotar o monstro que controlava o portal do lado de dentro. Estes mesmos caras também eram conhecidos como chefões, mas Luna mandou tomar cuidado, porque mesmo que possua a magia negra, ela gastava muita mana. Mas o Prota apenas a encarou, dizendo que suas ações não eram motivadas por mais ninguém, mas não pode ignorar uma situação onde um desastre está por vir. E Luna viu o punho do nosso garotão sendo fechado com isso. Ela esboçou um sorriso, sabendo que era justamente essa a personalidade de Leon. Dessa forma, nosso garotão apenas saltou na direção daquele portal, e lá dentro estava Izumi lutando contra vários monstros. E era como ela esperava, de monstros em um nível vermelho, eles eram muito fortes. E logo atrás dela, uma grande cobrona estava vindo, e ela não ia conseguir desviar, ao ponto que ficou com os olhos arregalados. Mas nesse mesmo instante, várias estacas sombrias atravessaram aquele monstrão, e Izumi ficou completamente apavorada em ver tanto poder sendo usado de uma única vez. Mas entendeu ao olhar para trás. Era o nosso protagonista, chegando com uma cena totalmente badass, e apenas aquele olhar dele já fazia todo mundo tremer de medo. Ela reconheceu o Kuro e foi perguntar a ele o que estava fazendo ali. Na verdade, inicialmente agradeceu por ter salvo dessa situação toda. E o Prota apenas disse que sentiu que ela precisava de ajuda, só que ela ainda perguntou que tipo de poder era aquele que ela nunca tinha visto antes. Mas ao invés de responder a isso, ele apenas se virou, falando que agora eles deveriam priorizar fechar este portão. Sendo assim, ela apenas concordou, e eles começaram a se mover nessas cavernas escuras. E Izumi já tinha ouvido falar de Kuro. Durante as batalhas da academia, ele ficou em último lugar. Era justamente por isso que ele era chamado de perdedor e todo mundo desafiava. Então começaram a correr
correr para dentro da caverna para encontrar o chefão. E quanto mais fundo iam, mais monstros maiores e poderosos apareciam. Izumi utilizava bastante das magias de água e gelo e conseguia parar os monstros, conseguindo criar ali um ciclone de água e colocá-los todos presos. Dessa maneira, eles não perdiam tempo tendo que lutar contra monstros menores assim. E o Prata viu do porquê ela era chamada de a melhor da academia. Não muitos metros à frente, o chão começou a tremer, e de lá saiu um gigantesco golem com apenas um olho. E sem nenhum gesto de cumprimentar, apenas foi lá e deu um socão na direção do Prota, que conseguiu esquivar. Leon apontou sua mão, utilizando o atributo das trevas mais uma vez. Criou aquela mesma estaca de escuridão afiada que atravessou o golem. E Izumi assistiu tudo isso. Ela continuava horrorizada, afinal de contas esse cara conseguia destruir esses monstros com apenas um tapa. É como se ele soubesse utilizar as fraquezas dos monstros, mas ao mesmo tempo aquela magia única era bem poderosa. É como se ele fosse um veterano, tanto na magia prática quanto em combates reais. Não muito longe dali, conseguiram ver uma entrada na caverna. Entrada ou saída? Saída ou entrada? Porque eles já estão dentro da caverna. Se eles entrarem, eles vão sair. Se eles saírem, eles vão entrar. Isso aí. Mas o mais importante é que eles estavam prontos para lutar contra o chefão. E ambos então pisaram naquele lugar. E lá de fundo, um gigantesco dragão vermelho estava os aguardando. Este mesmo dragão encarou fixadamente os dois protagonistas. Izumi inicialmente se tremeu, porque este era um dragão de lava. O Prata conhecia esse monstro, lutou contra vários na sua vida passada. Então mandou ela se preparar, porque ele começaria com uma baforada. E de fato, aquele dragão jogou um raio de fogo na direção dos dois. E este mesmo explodiu completamente a área onde eles estavam. Logo na sequência, aquele rabo desceu violentamente e quase pegou Izumi, destruindo todo lugar onde ela estava também. Ela apenas imitou os movimentos que Kuro tinha dito e deu certo. Então utilizou da lança de gelo na direção do dragão, mas sua magia foi completamente estilhaçada pelo calor daquele monstro. Parece que sua magia de gelo não era efetiva contra um monstro do tipo fogo. Mas o Prata já estava no flanco daquele monstro, canalizando seu poder também. E várias garras extremamente afiadas de sombras saíram do chão. O dragão começou a bater asas. Antes de ser pego, saiu completamente da distância do nosso protagonista. E Leon apenas falou que essa habilidade de voar era bem roubada. E Izumi não esperava que um dragão de lava fosse fugir deles. O Prata perguntou se por acaso a garota conseguia utilizar magia de outros atributos. E se sim, só por um momento deveria desacelerar aquele dragão. Ela compreendeu o que ele queria fazer, então concordou. Dessa forma começou a conjurar uma magia elemental de vento ao seu redor. Apontou suas duas mãos na direção daquele monstrão. Então utilizou da ventania explosiva e causou um vórtice ao redor do dragão. E o monstro estava sendo engolido por todo este vento ao seu redor. E o Prata viu que era nesse momento que o dragão estava completamente parado no meio do ar. Então travou a sua posição enquanto canalizava ainda mais magia elemental das trevas. E várias borboletas negras começaram a surgir de seu poder em um rastro completamente destrutivo e mortal. Essa era a habilidade das regras do abismo que estavam voando na direção do dragão. Nosso herói estalou os dedos. Neste mesmo instante, todas as borboletas começaram a reagir. Elas estavam brilhando tão intensamente que o dragão quase ficou cego. Só que na sequência, todas elas explodiram e causaram um mar de destruição à frente. O Prota estendeu sua mão para proteger Izumi dos destroços que poderiam vir. Então, segundos depois, viram aquele gigantesco dragão já tombado. E Luna estava comemorando enquanto falava com o Prota mentalmente. A presidente do conselho elogiou bastante o nosso garotão, afinal de contas, esse poder foi formidável. E ela tinha inúmeras perguntas para fazer. Mas, por enquanto, apenas deram um toquinho de mão, dizendo que essa batalha foi fantástica. Dessa forma, o portal foi completamente dissipado e os dois saíram são e salvos lá de dentro. Do lado de fora, os monstros estavam começando a virar mana. Só que os dois protagonistas foram surpreendidos, porque um homem disse que a presidente do conselho desobedeceu suas ordens. Este era Shido, o diretor da Academia Imperial. Luna rapidamente explicou quem ele era para o nosso garotão. Shido foi o responsável pela fundação da academia e é quem treinava os buscadores. O Prata imaginou que se esse cara for o fundador, ele deve ter conexões com aquele brasão e consequentemente com Shark. Mas era muito cedo para assumir qualquer coisa. Enquanto isso, a presidente do conselho foi lá conversar com o diretor e ele apenas retrucou que ela não deveria agir pelo senso de justiça, senão alguma coisa poderia acontecer. Era só imaginar o que aconteceria se por acaso ela tivesse falhado neste portão. Mas o Prata perguntou se por acaso não era melhor elogiar do que falar essas palavras grosseiras. Só que o diretor o combateu, dizendo que pessoas de fora não deveriam falar sobre as regras da academia. Izumi ainda disse que só conseguiram fechar esse portão por conta do nosso herói. E o diretor se surpreendeu, mandando explicarem tudo isso direitinho. Mas rapidamente deu uma gargalhada, se lembrando do último colocado na academia, aquele maldito do Kuro. Isso era tão ridículo que apenas se virou em direção a seu carro. Izumi continuava alegando que o responsável por fechar o portão foi o protagonista. Mas o diretor não conseguia acreditar que o incompetente da academia conseguiu fechar um portão vermelho. Então apenas saiu dali cantando pneu com seu carrinho de luxo. E Leon sabia que precisava ficar de olho nesse cara, mesmo ele tendo conexões ou não com Shark. Então, lá nos dormitórios, nosso garotão finalmente estava pronto para descansar. E Luna não gostou em nada daquele diretor maldito. E perguntou o que ele achou de Izumi, afinal de contas ela parecia bem poderosa. Mas ao mesmo tempo o protagonista estava lendo um gibizinho. Este parecia ser o antigo diário de Kuro. Afinal de contas ele precisa saber mais sobre este corpo, incluindo aqueles delinquentes. Entendeu que ao ler as palavras Kuro estava completamente exausto, tanto
física quanto mentalmente. E no exato dia que o protagonista encarnou nesse mundo, Kuro já estava no seu limite. Ele queria se tornar um buscador para fazer dinheiro, afinal de contas sua irmã estava doente, mas não possuía talento mágico algum para ser um buscador. Então apenas se trancou em seu quarto, ficou completamente oprimido pelos demais. Todos os estudantes eram extremamente violentos e o perturbavam, até mesmo sofreu de diversas violências dentro da academia. Todo santo dia era um inferno na sua vida, e a palavra que mais o descrevia era que ele estava frustrado com tudo. E o prota ficou em silêncio por um tempo depois de ler o diário, e Luna perguntou se por acaso ele estava bem, enquanto Leon foi até a janela observar a lua. Queria mostrar a todos o que eles mereciam por ter mexido com um garoto inocente. Dessa forma, lá na sala do diretor, ele continuava encarando os registros de Kuro, como que essa falha ousou criticar na frente da presidente do conselho. Enquanto estava com seu charutinho, pensava em maneiras de expulsá-lo da academia. E não muitos quartos distantes estava a presidente tomando seu banhinho, pensando que supostamente Kuro deveria ser o último colocado na academia, mas aquele poder todo, não, era impossível. Ela tinha certeza que ele estava escondendo alguma coisa, e algo maior estava prestes a acontecer ao entorno de Kuro. Então no dia seguinte, quando o protagonista estava indo para sua sala, uma pessoa apareceu pedindo por um momento. Este era o vice-presidente do conselho. Seu nome era Naruse, e ouviu falar que ele fechou um portão ontem com a presidente. Questionou se era verdade, ou se ele estava apenas tirando vantagem de tudo e saqueando dentro do portal, porque um rapaz com as habilidades insignificantes como Kuro era alguém que poderia causar problemas para a presidente. E o prota apenas respondeu que estava lá para bloquear aquele portão. E Naruse reclamou, afinal de contas aquele que nunca venceu uma batalha na escola estava querendo fechar um portão vermelho, isso era ridículo. Mas logo na escadaria a presidente estava chegando, e ela foi logo conversar com o nosso protagonista, afinal de contas estava procurando por ele. Naruse apenas deu as costas, ainda assim ficaria de olho nesse garotão, e avisou para a presidente que eles teriam uma reunião logo mais tarde. Ela ainda perguntou se por acaso Naruse causou algum problema, mas o prota informou que não foi nada demais, aquele cara era só uma criança. Mas ela foi ali porque o diretor da academia tinha convocado, e ao entrar na sala o diretor logo mandou o nosso garotão desistir. E Izumi berrou, do que se tratava isso? E o diretor alegou que era simples. Kuro era simplesmente ruim demais em tudo, ele não tinha habilidades mágicas nem era bom em combates. Arremessou o currículo na frente do prota, dizendo que ele não tinha futuro algum como um buscador. Nosso garotão calmamente pegou aquele papel do chão, dizendo que basicamente o diretor estava pedindo para ele se provar. Então informou que vai vencer cada duelo da arena, dessa maneira não vai mais ser expulso. O diretor o encarou perguntando se ele realmente tinha certeza do que estava fazendo. Então deu uma olhadinha na mesa. Ali estava o calendário de batalhas e o próximo oponente do prota seria Naruse. E o diretor gostou muito disso, falando que estava tudo bem e ia permitir. Enquanto isso o prota apenas deu um sorrisinho, afinal de contas não é de perder nenhum tipo de aposta. Então indo até o dormitório dos estudantes, Luna também estava vendo todos aqueles agendamentos de duelos, e o protagonista estava encarando fixadamente aquilo ali, porque se lembrou que no caminho, a presidente do conselho mencionou para ele não realizar esse duelo para não ter nenhum tipo de problema. Ela conhece muito bem as suas habilidades devido ao último portal, mas o vice-presidente também tinha habilidades altíssimas. O prota apenas agradeceu por essa preocupação, mas não pode deixar esse desafio de lado, e apenas saiu dali, já tomando sua decisão. Mas Luna perguntou se não seria mais conveniente ele sair deste colégio para pesquisar mais. Só que ele respondeu que não, afinal de contas o brasão lá fora era do Shark, então ele precisava investigar este lugar mais a fundo. De qualquer maneira, tem certas suspeitas de que o diretor daqui tem conexões com outro mundo também. Até mesmo passou por sua mente que existe uma possibilidade do diretor ter sido possuído pelo Shark. Mas Luna não conseguia ver isso, porque ela tinha uma sensibilidade para pessoas que vinham de outros mundos também. E é justamente por isso que o nosso garotão vai continuar nessa academia, ele precisa ficar por aqui. Mas Luna fez uma cara meio triste, porque mesmo sendo a mensageira da deusa, ela não conseguia guiar Leon para um caminho decente agora. Porém, ele apenas se levantou agradecendo a ela. Afinal de contas, o deram uma segunda chance, e com isso vai poder continuar em busca de sua vingança. Então apenas se virou para Luna, dizendo que ela não precisava pedir desculpas por absolutamente nada. E a pequena Loli apenas abriu um sorriso, porque realmente era o que esperava desse grande homem. E por agora ele iria se preparar para o duelo de amanhã. E a garota veio alto, dizendo que eles tinham que mostrar para esse diretor tirano com quem ele estava mexendo. E ela estava bem contente de estar com Leon. Ela esperava que realmente o objetivo dele fosse alcançado. E eu não sei se ela tá sabendo, mas o objetivo de verdade dele é se vingar de um ex-inimigo de outro mundo. Então eu acho que ela é meio maluca. Mas de qualquer forma, vamos até a arena no dia seguinte. O protagonista tinha que enfrentar vários desafiantes, e o primeiro seria esse cara aí que também é ruivo. E todo mundo na plateia berrava que seria bem fácil derrotar o último colocado. E o prata apenas suspirou, não tinha o que responder para esses panacas. Então aquele garotão disse que só iria usar um ataque de vento para acabar com tudo isso, e arremessou uma rajada bem poderosa na direção do protagonista. E ué, cadê? Leon desapareceu de vista, tanto é que esse rapaz berrou que provavelmente tinha evaporado seu inimigo, mas ficou completamente chocado quando a voz do prota ressoou logo atrás. E o nosso garotão conjurou a magia elemental de terra, descendo uma martelada no meio do estômago daquele cara. E o cara só caiu, capotou, foi dizimado, foi tirar um soninho, roncou,
porque ele estava já no chão totalmente acabado. Quem venceu o primeiro desafio foi Kuro, o último colocado, que era estranho para os demais estudantes, como que o último colocado conseguiu vencer o 23º. E a presidente apenas abriu um sorrisinho, ela sabia do potencial dele, enquanto Naruto estava ajeitando seus óculos, igual aqueles vilões fazem. E Luna percebeu que o prota não vai usar da magia negra para lutar esses combates, até porque suas habilidades individuais com os elementos eram muito superiores a todos esses estudantes. E no desafio seguinte, ele também venceu com a marretada de pedra, e o oponente só caiu durinho no chão, parece que foi mais fácil. Na terceira disputa, ele também venceu, e dessa vez nem sequer mostrou que tipo de poder ele usou, e o diretor que estava no gabinete estava berrando que era impossível o incompetente do último colocado conseguir vencer tantas. Não tinha como ele, o incompetente, ter vencido aquele portal vermelho e nem esses duelos. Então alguém tocou na porta e ele mandou entrar, e foi Naruto. Afinal de contas, o diretor o chamou até ali, e logo informou que ele teria que enfrentar aquele nojento do Kuro, e deveria lutar utilizando sua força total, não deixar nenhum pingo de piedade. Mas Naruto respondeu que contra aquele cara não seria tão necessário assim. Durante os duelos ele apenas usou a habilidade do elemento da terra, sendo assim não vai causar nenhum tipo de dificuldade. E o diretor apenas deu um sorriso pedindo desculpas por fazer esse pedido, já sabia que Naruto era bem forte. Então no momento que ele saiu da sala, ficou pensando do porquê o próprio diretor estava sendo tão cauteloso com aquele garoto. Mas de qualquer maneira não pode perder para um cara igual aquele. E lá na arena o protagonista tinha ganhado mais uma vez, e parece que ele não perdeu nenhuma única partida. Até mesmo uma garrafinha de água como presente apareceu, claramente foi Izumi entregando. E Naruto estava lá de longe, observando tudo isso, e parece que uma leve inveja começou a brotar nesse garotão. Então no final daquela tarde começou a batalha entre o nosso protagonista e Naruto. O vice do conselho disse que não sabia que tipo de truque o garotão tinha usado para vencer todas as batalhas, e o prota apenas respondeu que venceu, só isso, não teve nada demais. E também estava planejando vencer essa batalha. Naruto então abriu um pequeno sorrisinho, afirmando que Kuro conseguiu muita coragem do nada. Nesse instante todos na arena estavam vidrados para assistir o desfecho dessa batalha. O protagonista apenas se preparou, porque viu que esse cara também emanava um grande poder. De repente, a arena toda ficou em silêncio. Naruto achava estranho o prota estar tão diferente ultimamente, e começou a canalizar uma eletricidade em suas mãos. Ainda assim, era ridículo olhar para a figura de Kuro logo à sua frente. Vai remover aquela máscara, e enquanto deu um sorrisinho, enquanto criou uma espécie de arco elétrico em suas mãos. Essa era uma magia de alto nível, disparando várias flechas, e o protagonista ficou parado enquanto todas elas iam em sua direção, até que se abaixou e colocou as mãos no chão, convocando um gigantesco paredão de pedra. E Naruto ficou com os olhos arregalados, porque todas as suas flechas apenas rebateram e ficaram travadas ali. É como se o prata conseguisse bloquear todo aquele ataque poderoso, o que era estranho, porque o ataque que Naruto usou era de alto nível. Toda a plateia ficou horrorizada e de boca aberta, mas Naruto ainda assim teve que manter a calma, já que aquele garoto só sabia usar magia de terra. Levantou suas mãos, também começou a utilizar da magia de alto nível de terra. Ao abaixar suas mãos, uma chuva de pedras recaiu sobre o nosso protagonista, que por sua vez levantou uma das suas mãos convocando uma magia de vento, e utilizou da ventania explosiva, jogando todas as pedras ao redor. E Naruto olhou indignado para isso, acreditava que esse garoto só sabia usar magia de terra agora, e todos os estudantes em volta estavam berrando porque aquilo era incrível. Alguém estava conseguindo lutar de igual para igual contra o vice-presidente. Izumi também sabia que eram poucos os magos que poderiam usar de múltiplos atributos, até porque demorava muito tempo para poder masterizar um único atributo. Mas para ele ser tão bom com poucos atributos e esconder isso por tanto tempo, com certeza Kuro era uma pessoa incomparável. Naruto acreditava que o nosso garotão só podia usar um tipo de atributo, e o prata perguntou por quanto tempo Naruto ia manter esse nariz empinado para cima dos demais. E claro que o cara não gostou nada dessa pergunta, e o prata explicou que ele era simplesmente alguém que tirava conclusões antecipadas, era arrogante e prepotente, tinha boas magias, mas ainda assim era um incompetente. E com essas falas, Naruto começou a ficar irritado, dizendo que não vai perder para um incapaz de sua academia. Isso porque treinou muito para ficar ao lado da presidente Izumi. Então, enquanto canalizava mana, mandou o prota não se achar, porque os dois não estavam em pé de igualdade, e em sua mão uma grande mana estava se juntando. Todos em volta berraram, porque essa era a especialidade do vice-presidente, o alto nível da magia de água. Com certeza esse era o fim para Kuro, e enquanto Naruto erguia suas mãos, o chão logo abaixo do prata começou a congelar, e uma grande ventania congelante estava ao redor do nosso garotão. E Naruto estava confiante, porque Kuro não ia conseguir bloquear todo o seu poder, ou seja, ele ficaria congelado e dessa maneira venceria dele. Mas uma espécie de pequenas chamas começou a se acender no meio daquele gelo, e Naruto olhou arregalado para isso. Ele não sabia o que estava vendo no meio de tudo aquilo, e todo aquele cristal gigantesco foi completamente destruído pelas chamas do nosso protagonista. Era impossível como ele poderia domar 3 elementos de uma vez. E o prota apenas pediu desculpas, porque ele não era limitado apenas pelos atributos que os outros acreditavam, e convocou logo acima do vice-presidente um grande cristal de gelo. E Naruto encarou isso com um olhar arrepiante. O prota cerrou seus punhos em um gesto extremamente violento, e todo aquele cristal foi explodido. E então uma chuva de cristal de gelo começou a cair no campo. Esses ataques estavam atingindo aos redores
maiores de Naruse, e o vice-presidente notou que aquele garoto conseguia usar 4 elementos, e essa enxurrada de ataques era incessante no campo de batalha, e Naruse sabia que não ia conseguir mais vencer, então apenas abriu seus braços já recebendo o restante dos ataques. Em seguida caiu de joelhos no chão. O Prota chegou perto dele, dizendo que ia dar uma dica para o futuro, que se desejava se tornar o maior dos magos, precisava manter a cabeça para cima e também focar naquilo que queria realizar. Enquanto se lembrava do orfanato, mencionou que ele não deveria se esquecer das pessoas que estavam ao seu redor também, e Naruse estava extremamente irritado por perder essa luta, e perguntou quem verdadeiramente era o nosso protagonista, enquanto já caía sem forças. E o Prota apenas respondeu que era alguém que tinha muitas coisas para fazer neste mundo. Dessa maneira, Naruse perdeu o combate enquanto o professor anunciava isso. E o vencedor claramente foi o nosso herói depois de uma demonstração tão incrível. Naquela mesma noite, o diretor da academia estava extremamente irritado, dizendo que aquilo era impossível, como ele pôde usar 4 elementos de uma vez. Talvez o que Izumi disse naquele dia fosse verdade, mas sinceramente Shido não quer acreditar nisso. Então apenas se levantou, chamando nosso garotão de maldito enquanto ligava para alguém, porque ele definitivamente quer expulsar Kuro da escola. E assim, eu acho que esse diretor é meio maluco, né? Porque se eu sou o diretor de uma escola, eu quero que um garoto bem poderoso continue protegendo a escola. Do outro lado, o Prota estava pensando no que ia fazer, e Luna estava lá, capotada de sono. Sabe que ao vencer Naruse, conseguiu ficar na academia por mais um tempo, mas agora estava em dúvida, que tipo de movimento deveria fazer? Parece que Shido acabou saindo em uma viagem de negócios, então começou a rabiscar no seu caderno. Sua missão agora é bloquear os portões que aparecem neste mundo, dessa maneira vai conseguir encontrar mais conexões. De alguma maneira sabe que esses portões estão conectados com Belfar, e talvez consiga capturá-lo. Já no dia seguinte, na sua aula, um novo professor acabou de chegar, e o protagonista, de certa forma, conseguiu reconhecer. Este era Hashiba, e até mesmo escreveu seu nome no quadro. Ainda disse que era um professor novo nessa academia e esperava que todos cuidassem muito bem dele. Claramente as garotas em volta ficaram apaixonadas com essa aparência, e o Prota apenas o encarou. O encarou profundamente porque sentia algo diferente nesse cara. No refeitório, todos estavam dizendo sobre os duelos que aconteceram ontem. Ninguém podia acreditar que o protagonista realmente era tão poderoso. E talvez valha a pena pedir umas dicas para ele. Mas logo à frente do nosso garotão, a presidente do conselho chegou, perguntando se poderia sentar por ali. Ela mencionou que ele fez muito bem durante as batalhas de ontem. Na verdade, foi uma apresentação extremamente espetacular, mas de qualquer forma também agradeceu pelas dicas que deu para Naruse. Sentia que ele estava um pouco frustrado ultimamente, e talvez essa derrota o despertou também. E de qualquer forma, Izumi não conseguia perdoar o diretor por colocar tantas batalhas para o nosso protagonista. Shido era um ex-buscador, e ultimamente ouvimos boatos que ele estava com conexões sombrias. E Prota perguntou quais conexões seriam essas. Mas antes de papear, uma mensagem apareceu nos telões, informando que vários portais estavam aparecendo recentemente, e aqueles que não tinham poder mágico não deveriam se aproximar desses portões. Ele se lembrou das palavras que Luna disse há um tempo atrás, que neste mundo os portais começaram a aparecer com muito mais frequência e ele estava entrando em colapso. Este é o mundo que poderia encontrar o seu fim por conta de todos os ataques que estavam acontecendo. Mas o Prota ainda tinha uma pergunta para fazer para a presidente. Mas antes de nós ouvirmos essa conversa, somos levados até a noite daquele dia. E estava o nosso protagonista fazendo a patrulha ao redor da academia. Ele fez bem essa escolha, afinal de contas, se aparecer um portal no meio da noite, ele poderá lidar sem problema nenhum. E parece que o destino estava ao lado dele, porque um portal verde apareceu logo na sequência. O nosso garotão apenas foi em direção a ele. E quando entraram, a localização era o Oceano das Árvores, um lugar a qual ele conhecia muito bem. E não muito tempo depois, diversos monstros já estavam no chão. O nosso garotão era bem implacável, então chegaram na área mais profunda dessa floresta. E Luna, mesmo sendo uma mensageira da deusa, não conseguia sentir nada por ali. Mas o Prota encarou a retaguarda, e um desses monstros conseguiu pegar no ombro de Luna, e a puxou para bem longe enquanto ela estendia a mão em pedido de socorro. E ela estava sendo levada lá para cima, enquanto o Prota apenas a observava. E logo acima, uma espécie de gárgula abria a boca, e Luna berrou totalmente apavorada por este monstro, dizendo que não queria ser devorada por uma coisa tão horripilante e feia assim. O Prota apenas pediu para Luna não se mexer, enquanto eles estavam em cima de uma árvore. Dessa maneira, ergueu suas mãos, conseguindo utilizar do atributo da magia negra, e vários espinhos começaram a surgir no meio daquela árvore. Esses mesmos espinhos estavam indo para as costas daquele monstrão, porém o bicho se assustou com essa movimentação de poder e saltou para cima. Mas já era tarde, porque todas as garras das sombras conseguiram acertá-lo. O monstro já estava completamente perfurado, enquanto soltou Luna no meio do ar, e o bichão apenas caiu no chão, já durinho. Luna correu para o abraço do Prota, o agradecendo por ter salvado, e também elogiou que ele foi bem rápido no lançamento daquelas magias, enquanto observava um corpo daquele monstro. Apenas respondeu que foi por instinto, lutou por muitos anos nas profundezas do inferno. E Luna apenas sorriu, e assim, eu acho estranho, porque se eu ouço alguém falando que lutou nas profundezas do inferno por muitos anos, eu vou ter um susto, tá? Eu não vou ficar sorrindo igual ela aí. Minutos depois, eles conseguiram completar aquele portal verde e voltaram para o mundo. O Prota precisava continuar na patrulha, mas várias estacas de pedra estavam voando na sua direção. E Leon saltou para bem longe antes de ser pego nesses ataques, e observou quem estava lançando, e questionou quem era ele, e uma figura encapuzada apareceu em cima de um prédio. Essa pessoa apenas deu uma risada, porque parece que o senso do nosso garotão era muito afiado. E essa figura encapuzada, eu nem vou falar que parece o professor de mais cedo.
cedo, né? Comparei as imagens, é igualzinho, é igual. Quem esse cara acha que tá enganando, hein? Mas ele apenas fincou o olhar no nosso garotão. Leon mandou Luna se esconder porque aquele cara era bem habilidoso. Então novamente questionou do porquê estavam atacando no meio da noite. E o homem respondeu que não tinha razão alguma, enquanto conjurava chamas nas suas mãos. E atirou inúmeras bolas de fogo na direção do protagonista, que mais uma vez precisou esquivar de todos esses ataques incessantes. E o homem estava ficando animado, porque esses movimentos eram extremamente bons, e guiava ainda mais bolas de fogo na direção do protagonista. Cada vez mais ele aumentava o tanto de bolas de fogo, até o momento que era impossível do nosso garotão conseguir fugir. Leon conjurou o atributo das trevas, e abriu aquele espaço devorador e conseguiu engolir as magias. Cada bola de fogo que estava no campo desapareceu, e o homem perguntou o que aconteceu, porque o prota estava completamente ileso. Então, que tipo de magia foi essa que utilizou? Conseguiu sentir traços das trevas, mas como alguém no mundo poderia usar uma magia assim? E ao redor do homem, as garras negras surgiram mais uma vez, e quase conseguiram acertar em um ataque estrondoso, mas ele fugiu. Só que ainda assim acabou levando um golpe que cortou boa parte do seu braço. O homem sabia que não era o momento certo para lutar, então arremessou uma bomba de fumaça e desapareceu completamente de vista. Luna reapareceu logo atrás, perguntando se estava tudo bem. E sim, estava, mas aquele homem simplesmente era estranho. Então, indo ao dormitório, Luna perguntou do porquê aquele cara os atacou do nada. E o prota mencionou que talvez ele estava os estudando primeiro, e talvez ele tenha alguma conexão com aquelas pessoas a qual ele está procurando também. Então apenas encarou o vidro, dizendo que ia o capturar da próxima vez. No dia seguinte, na sala de aula, o professor estava lá escrevendo algumas coisinhas no quadro, e Leon continuava encarando fixadamente, até que ao sair da sala, alguém o chamou também. Era o mesmo professor, elogiando bastante nosso protagonista, que conseguiu evoluir muito nos últimos dias. Até mesmo viu que conseguiu fechar um portal vermelho, e o professor subitamente disse que acreditava no protagonista, afinal de contas demonstrou uma habilidade incrível no último duelo, e apenas sorriu em direção ao prota de uma maneira estranha, afirmando que estará o observando nas suas próximas vitórias. Mas era meio óbvio que não, porque o cara apenas abriu um sorrisinho malicioso quando estava indo embora. Naquela mesma noite, ele estava observando nosso garotão entrar em outro portal mais uma vez. Ele ia fazer Kuro pagar por ter o ferido da última vez. Então assim que terminar esse portal e estiver de guarda baixa, vai atacá-lo. Estava até mesmo com um radinho em sua mão. E de repente o protagonista saiu do portal. E o cara ficou completamente assustado, porque como alguém poderia limpar um portal verde tão rápido assim? Mas não importava, porque iria vencer dele, então começou a chamar no rádio. Dessa vez, vários sujeitos encapuzados apareceram para a batalha. O primeiro logo conjurou uma magia de fogo, junto dos demais que conjuraram várias magias e explodiram onde o prota estava. O homem lá no fundo estava rindo alto, porque isso era desapontador. Então apenas ligou seu rádio novamente. Mas as pessoas do outro lado estavam berrando que estavam sentindo muitas dores. E este homem mais uma vez olhou pela janela. Não era possível aquele garoto ter sobrevivido a essa explosão gigantesca. Então apenas se acalmou, porque ainda assim estava escondido. Mas levou um baita susto, porque logo atrás Kuro apareceu. E disse que essa emboscada foi bem moleza de sair. O prota sabia de tudo porque tinha enviado Luna mais cedo para vigiar os arredores. Então rapidamente criou uma lâmina de vento. E isso destruiu completamente a máscara daquele sujeito encapuzado. E obviamente era Hashiba que estava ali. Conseguiu perceber isso em sala, afinal de contas até mesmo o braço que estava escrevendo mudou. E foi justamente o braço ao qual ele feriu na noite anterior. E dias atrás tinha questionado a presidente do conselho para ver o histórico desse professor. Era dito que Hashiba era um buscador bem famoso, e ele tinha a especialidade de buscar os demais. Então apenas apontou as suas mãos na direção do seu professor Fajuto, perguntando se iriam resolver isso aqui e agora em um x1. Claro que Hashiba fechou a cara. E o prota perguntou do porquê estava tentando atacar na surdina, mas o cara apenas deu uma risada. Ele parecia o Coringa rindo neste momento na janela. Mas de qualquer forma apenas encarou nosso garotão, já que era apenas um estudante, não daria trabalho nenhum, e conjurou uma grande bola de fogo. O prédio inteiro onde eles estavam estava começando a queimar. Toda a estrutura em volta derreteu e começou a cair ao redor do prota. Ainda afirmou que utilizou essa mesma magia para derrotar centenas de milhares de monstros, e que o garoto poderia considerar o seu túmulo agora. Então ergueu suas mãos e continuou toda aquela bola de fogo na direção do protagonista. O prota calculou este poder chegando, e brincou que conhecia muito bem essa magia a qual ele estava usando, e segurou todo aquele gigantesco poder em apenas uma de suas mãos. E Hashiba não conseguia encontrar palavras, era impossível fazer isso. E o prota retornou o mesmo atributo de fogo contra o seu oponente, e arremessou aquela mesma bolota gigantesca de fogo em Hashiba. Claramente o professor também contra-atacou, e as duas gigantescas magias se combateram no meio do prédio. Uma densa e gigantesca explosão aconteceu ali dentro, e Hashiba apenas dizia que jogar uma magia de alto nível era impossível para um garoto desses. E o prota apenas respondeu que essa magia era no mínimo uma ranking intermediária. Claro que o professor encarou ele sério. Falar isso era algo totalmente sem sentido, essa magia com certeza era de altíssimo nível. E o prota falou que, ao contrário dele que tinha derrotado alguns poucos milhares de monstros, derrotou milhões de monstros nas profundezas do inferno. Então sua mão ligeiramente agarrou o pescoço de Hashiba, e o cara sentiu uma pressão sufocante, uma magia negra circulando. Ele não conseguia entender que tipo de magia era essa. Estava drenando totalmente o seu poder. O seu corpo caiu no chão já sem energias. O protagonista apenas o encarou com muitas perguntas na cabeça. Então agarrou a cabeça do malucão e perguntou
perguntou quem o ordenou a vir eliminá-lo. E o cara virou os olhos, ele não queria admitir, apenas berrou que seguiu algumas instruções de outra pessoa maior no comando. E o Prota começou a ligar os pontos, afinal de contas, esse cara está invadindo a Sagrada Academia. Ou seja, isso foi por ordens de Shido, e provavelmente ele está ao lado de Belfar. Ainda possui muitas dúvidas em relação a Shido, talvez ele seja a chave para tudo isso. Então encarou Hashiba, vai utilizar dessa oportunidade para chegar até Shido, e apenas amarrou o malucão ali no canto. Sabe que o diretor vai começar a agir com mais intensidade, então precisa ter mais cuidado nos próximos movimentos. E é justamente isso que está querendo. Vai expor Shido para o mundo, e então acabar com ele. Então apenas caminhou no meio daquela chuva toda de volta ao seu dormitório. Do outro lado, um carro de luxo estava indo até uma grande mansão. O clima estava realmente muito feio, com trovões para todos os lados. E Shido chegou nessa grande mansão. Ao entrar, avisou que era ele e até mesmo portava um anel carmesim. A atmosfera dentro dessa mansão era horripilante e tenebrosa. Shido não conseguia se acostumar com este lugar toda vez que vinha. Então alguém ordenou que entrasse no quarto antes mesmo dele bater na porta. Lá dentro, Shido se prestou com maior respeito à figura à sua frente. Essa figura estava tomando uma espécie de vinho no meio da madrugada. E Shido reportou tudo o que estava acontecendo aos arredores para este mestre. Perguntou se por acaso alguma outra coisa interessante aconteceu. Afinal de contas, está curioso sobre tudo o que pode acontecer neste mundo. E Shido revelou que um estudante da sua academia mudou completamente de personalidade e de resultado nos últimos dias. Além de que ele poderia controlar os 4 elementos. As suas habilidades e proficiências eram insanas. Essa figura apenas suspirou, enquanto Shido mandou não se preocupar, porque ele iria dar um jeito naquele garoto. Já tinha enviado até mesmo uma pessoa de confiança. E essa figura apenas se levantou, dizendo que gostaria de ouvir mais dessa história. E enquanto observava aqueles raios, disse que esses sons eram extremamente prazerosos. Um estudante fraco e bobo que de repente ficou muito poderoso. Shido novamente disse para ele não se preocupar, porque tinha enviado um buscador bem poderoso para lidar com aquele estudante. Mas esse mestre perguntou se não era estranho, porque até agora este enviado ainda não entrou em contato dizendo que tinha eliminado o estudante. Shido rapidamente pegou em seu celular, mas Hashiba não conseguia atender porque estava completamente amarrado, e Shido começou a se desesperar. Talvez aquele patético estudante da sua academia tenha derrotado o seu enviado, e o mestre logo à frente disse que o seu enviado falhou. Shido não queria acreditar nisso, como que um enviado tão poderoso pôde perder assim? E o loiro ali na frente perguntou se não era o momento certo de usar aquele método, porque se aquele cara realmente for um mago tão incrível assim, talvez a figura de ser um estudante seja um bait. Então pegou em uma caixinha, e Shido perguntou se realmente tinha a permissão de seu mestre para usar aquilo. E o loiro jogou alguma coisa nas mãos do diretor. Ainda achava que era cedo, mas entregou um anel negro em suas mãos. E Shido abriu um grande sorriso com isso, afirmando que agora vai se livrar daquele estudante e fazer o que o seu mestre deseja. De qualquer forma, Shido apenas foi embora enquanto deixou o mestre ali, e o loiro apenas dava uma risada enquanto observava o fogo. Parece que as coisas vão ficar ainda mais interessantes agora, porque estava no momento de revelar ao mundo um portão negro, e apenas caiu em gargalhadas. Sendo assim, no próximo dia, o Prota foi chamado à sala do diretor, e o cara estava pedindo desculpas por ser rude nos últimos dias, o que era bem estranho. Só achou muito estranho o garoto ter mudado de repente de um dia para o outro. Ascuro ganhou seu respeito, já que conseguiu mudar tanto e ficar mais poderoso. Até mesmo disse que vai começar a acompanhar a presidente Izumi para fechar portais, ou seja, vai fazer parte das patrulhas mais intensivas da academia. O diretor apenas estendeu a mão, dizendo que estava confiando completamente em Kuro agora. E o Prota também apenas apertou a mão dele, dizendo que ia cumprir a sua tarefa. Claro que ele sabia que esse diretor estava tentando aprontar alguma coisa. Enquanto apertava a mão do diretor, também emanou a sua mana da escuridão para dentro dele, como se também estivesse planejando alguma coisa para com o diretor. Do lado de fora, logo falou para a presidente que isso era uma armadilha. Isso porque foi ordens do diretor enviar o Hashiba para o atacar na noite anterior. Sinceramente, ainda não sabe o que ele estava planejando, mas algo ruim vem por aí. Izumi ficou bem preocupada, perguntando o que fariam, e Prota revelou que tem um plano para acontecer, mas este plano requer que apenas ele haja por si próprio. Mas ele ficou espantado, porque Izumi falou que iria junto. Ela se recusava a deixar alguém correndo perigo, e Luna apenas disse na cabeça do Prota que essa garota realmente era muito boa. Dessa maneira, os dois partiram no final daquela tarde para começar o grande plano. Na verdade, nesse momento eles tinham apenas que fazer uma patrulha, e no caminho Prota perguntou se por acaso Izumi tinha medo dos monstros, e sinceramente ela não ia mentir. Claro que tinha medo de ver aqueles horrores, mas de qualquer maneira, se ela não for confrontar, pessoas inocentes terão que fazer isso. E Prota se assustou com essa resposta, porque era exatamente o que ele pensava também. A garota tinha a decisão nas suas veias, ela queria se tornar a maior maga de todas. Faria de tudo possível para não deixar as pessoas inocentes e as crianças da próxima geração terem que lutar. E foi exatamente as palavras que Kuro disse para o rei naquele dia. Sabe que tem uma longa estrada, mas observando Kuro nos últimos dias, está se tornando cada vez mais forte também. Mas esse papinho romântico foi destruído a partir do momento que um grande portão surgiu atrás deles. O Prota ficou de olhos arregalados porque a mana que exalava lá de dentro era poderosa. Este portal não tinha a coloração comum. Izumi ficou completamente espantada e suando frio. Ela não conseguia nem mesmo se mexer, o seu coração estava para congelar. Neste mesmo momento,
momento, várias garras aprenderam e puxaram Izumi para dentro daquele portal negro. O protagonista rapidamente jogou sua mão para frente para buscar ela, mas aquelas garras foram ainda mais rápidas e impiedosas e sugaram Izumi. O prata conseguia sentir que vinha uma pressão violenta desse portal negro, mas de qualquer maneira tinha que salvar Izumi, então apenas fechou suas mãos para correr lá. Do outro lado, o diretor estava observando tudo isso nos telões e apenas gargalhava, porque neste momento vai conseguir eliminar Kuro. Essa é a armadilha principal que tinha criado para aquele maldito. Do outro lado, o mestre conseguiu sentir que aquele portão negro apareceu. Isso porque o Lorde daquele portão era um monstro com uma mana extrema. E o protagonista estava de frente a esse portão e ele sentia aquela mana aterrorizante. Luna chegou logo atrás, ela também conseguia sentir um poder imenso vindo lá de dentro. Este portão com certeza é muito mais perigoso do que aquele vermelho. E o prota entendeu que isso era uma armadilha do diretor, afinal de contas não fazia sentido aparecer logo na primeira patrulha. Parece que este portão foi criado diretamente por Shido. Isso também significava que era extremamente perigoso. Luna apontou na direção do portão, porque diversos monstros estavam saindo de lá para atacar o nosso garotão. Nesse instante, uma flecha saiu voando, acertando todos esses monstros diretamente na cabeça deles. Os monstros foram rapidamente eliminados, e quem apareceu causando isso foi Naruse. E ele logo perguntou o que diabos era aquele portão gigantesco e violento. Mas quando soube que a presidente Izumi foi sugada lá para dentro, ficou desesperado. Porém, mais monstros estavam saindo do portal para combatê-los. Naruse afirmou que ficaria ali e iria combater todos os monstros que tentassem sair. O prata agradeceu imensamente por isso, porque as coisas aqui fora também ficariam ruins. Então apenas saltou em direção àquele portal. Naruse estava frustrado, porque ele queria resgatar a presidente, mas vai ter que deixar aquele cara, porque ele é mais forte. Então está confiando plenamente que o estudante Kuro consiga fazer isso. E berrou para os monstros que agora é o oponente deles. E começou a disparar ainda mais flechas de raio na direção de todos. E dentro daquele portal, um mundo completamente devastado foi visto. Prota pediu se Luna conseguia rastrear a presidente ali, mas com tantos monstros emanando uma mana gigantesca era muito difícil. Todos esses monstros ao redor, eles tinham o poder de serem pelo menos um boss de portal normal. Mas esse não era o problema, enquanto começou a canalizar o atributo da escuridão. E de lá criou a foice da calamidade. Logo à frente, um dos dragões estava quase apanhando Prota, mas ele ordenou que se movesse. Nesse momento, a foice rasgou completamente aquele dragão. Ele foi obliterado com cortes tão severos que rapidamente caiu no chão, causando uma devastação. Os demais dragões também ficaram com medo ao observar essa situação. E o Prata apenas chamou eles para a porrada, porque vai fazer picadinho de cada um. Do outro lado, o diretor estava vendo Naruse protegendo o portal, mas abriu um sorriso, porque Kuro tinha entrado naquele portal e logo encontraria seu fim. E o Prata conseguiu chegar no local mais profundo daquele mundo, uma gigantesca escadaria. E Luna perguntou se nosso protagonista estava bem, porque já tinha lutado bastante até agora. E ele respondeu que sim, afinal de contas já lutou por inúmeras vezes, principalmente nas profundezas do inferno. E Luna ficou mais tranquilo ao ouvir isso. Dessa maneira, tinham que resgatar a presidente Izumi e continuaram subindo aquela gigantesca escadaria. Lá em cima, Izumi estava bem atordoada e acordou totalmente enrolada em tentáculos, e nem digo que isso se parece. E logo atrás dela, um gigantesco olho a observava. Izumi não conseguia destruir esses tentáculos e escapar dali, e ela sentia que toda sua mana estava sendo drenada por conta desses tentáculos. Ela nunca tinha visto um monstro deste nível, aquilo ali era estranhamente poderoso, e ela esperava que pelo menos Kuro estivesse seguro e bem. Mas ela não pode só depender que ele venha a resgatar. Então não vai desistir e começou a canalizar fogo nas suas mãos. Mas estranhou porque este fogo não estava fazendo efeito. Ficou completamente chocada. Então este monstro não seria vencido com a magia. E no lugar dos olhos, aquele bichão abriu uma gigantesca boca profunda. E Izumi já estava esperando ser devorada, tanto é que fechou os olhos. Mas nesse mesmo instante, um tentáculo gigantesco foi partido ao meio com uma rajada violenta. Uma das bocas desse monstro foi cortada pela foice do nosso protagonista, e ela encarou aquela arma extremamente poderosa. E de longe o Prata pediu desculpas porque tinha demorado para vir a resgatar. E a garota apenas abriu um sorriso sincero. Ela sabia que isso aconteceria. Sabia que ele não a abandonaria neste mundo. Do outro lado, o diretor estava rindo, porque conseguiu fazer aquele portal surgir sem problemas, e Kuro tinha encontrado seu fim, porque era impossível ele derrotar aquele bichão lá dentro. E o Prata estava frente a frente com este grande monstro. E Izumi ainda continuava lá, sendo drenada completamente. E Luna logo avisou que aqueles tentáculos estavam sugando mana. E o Prata também estranhou, porque este monstro ele nem mesmo encontrou no seu outro mundo. Mas não pode ficar chocado ou espantado, precisa derrotá-lo enquanto a mana surgia em suas mãos. Mas logo à frente, um grande tentáculo afiado estava se aproximando, e precisou desviar antes daquele grande impacto. O Prata encarou aquilo lá. E a força desse tentáculo era ridícula, porque abriu um buraco no chão. Então se isso atacar o seu corpo principal, as coisas ficariam bem ruins. Utilizou da magia negra ao redor daquele monstro, e várias garras da escuridão cravaram diretamente no corpo daquele monstrão. Mas o Prata sabia que ainda não era o fim, porque o corpo principal daquele bicho estava completamente ileso. Mas esse monstrão berrou bem alto por conta da dor que sofreu. Então vários tentáculos começaram a sair do chão, e o Prata se perguntou o que é que estava acontecendo agora. Até que logo atrás do nosso garotão, uma daquelas boconas do tentáculo apareceu, e mais uma vez ele precisou desviar por pouco, e mesmo assim foi atingido de raspão na cara. Logo berrou para Izumi que isso foi apenas um ataque leve e estava bem. Mesmo esse ataque
ataque de raspão doía muito, porque ele estava conseguindo sugar sua mana. E agora, com esses tentáculos que estavam no meio da terra, os ataques estavam sendo bem imprevisíveis. Então, novamente, utilizou sua foice para cortar aqueles tentáculos, mas eles simplesmente não paravam, porque diversos estavam caçando o protagonista. E ele dilacerou todos eles com apenas um corte. Luna estava preocupada, porque Leon estava lutando até agora sem descansar, e julgando pelo estado de Izumi, ela não tinha muito tempo restando. E os problemas se aproximavam ainda mais quando estava mais perto daquele corpo principal. Mas o Prota avisou que não tinha problema algum, e enquanto apenas largou a sua foice no chão, afirmou que da próxima vez com certeza vai conseguir derrotar aquele monstrão. Utilizando a magia da escuridão, impulsionou seu corpo para frente. Izumi apenas observava que Kuro estava chegando pouco a pouco, e aquele gigantesco monstro continuava contra-atacando com vários tentáculos. O Prota ergueu uma de suas mãos canalizando um novo poder. Ele convocou aquele mundo vazio que devorava tudo, e cada um dos tentáculos ia lá para dentro e não retornava mais. Aquele gigantesco monstro estava tremendo de medo ao ver aquilo e então se encolheu. E o Prota avisou que faria a mesma coisa com ele. Convocou diversas essências da magia negra logo nas suas costas e disparou a energia do infinito na direção daquele monstrão. E então saltou bem de frente a ele, ficou olho a olho com aquele gigantesco monstro e avisou que agora era o fim para ele. E em sua mão convocou todo o poder da magia negra que restava e utilizou da grande força do vazio em um soco extremamente poderoso. E esse mesmo poder começou a se propagar em todo este monstro, e o seu poder da escuridão começou a dizimá-lo de dentro para fora. E esse bichão começou a ser dizimado ao ponto que soltou Izumi no meio do ar, e a garota, já sem forças, apenas despencou lá de cima. E o Prota, como bom romântico que é, foi lá resgatar ela e conseguiu a salvar são e salvo. E aos poucos os olhos da garota estavam se abrindo, e ela realmente estava feliz, porque Kuro veio a resgatar. Nesse momento, na sala do diretor estava informando que o portão negro estava desaparecendo, e ele estava completamente chocado. Como que eles conseguiram finalizar aquele portal? Como eles conseguiram derrotar algo que nem mesmo existia nesse mundo? Mas o diretor não estava preocupado, porque ainda possuía mais anéis. Então, ao colocar esses anéis, abriu um grande sorriso, porque dessa maneira vai erradicar aquele garoto. Mas ficou completamente assustado com uma presença. Logo atrás, diversas sombras começaram a se condensar. Essa era a conversão sombria, que trouxe o protagonista diretamente até o diretor. E claramente, Shido ficou espantado, perguntando como ele apareceu ali. E o Prata apenas encarou ele, dizendo que era uma pessoa imperdoável e que vai o eliminar também. O diretor perguntou como tinham o encontrado ali, e a resposta foi simples, devido àquela marca que tinha no seu corpo. O diretor se tocou aos poucos, porque aquela sombra a qual viu mais cedo deveria ser isso, e mencionou que nunca viu uma magia parecida com essas, então o que ele era? O Prata ainda tinha que fazer uma pergunta muito importante: quem estava por trás de tudo isso? Dava para ver pelas câmeras que estava ali, vigiando todos os estudantes da academia. Por que criou esse instituto e agora estava fazendo tal coisa? Shido deu uma leve gargalhada, falando que tudo isso era ordem para criar comida. A comida são os próprios estudantes que estavam treinando, achando que iria impedir os portais. Enquanto abria os braços, dizia que ele mesmo era o responsável por criar esses portais. Afinal de contas, podia obter vantagem de todo esse caos e ganhar ainda mais poder e autoridade. O Prata apenas abaixou a cabeça. Diante desse propósito egoísta, ele estava pronto para até mesmo sacrificar Izumi. Agora Leon sabia exatamente que tipo de pessoa o diretor era. E Shido apenas deu uma risada, dizendo que independente de o conhecer, vai ser eliminado agora. Então projetou uma labareda em suas mãos, dizendo que agora encontraria seu fim, e mandou engolir todo o seu poder enquanto arremessava na direção do Prota. E diversas bolas de fogo estavam correndo na direção do nosso garotão. Mas a imagem do protagonista começou a se despedaçar ali na frente. Isso porque ele criou aquele vazio devorador, sugando toda aquela magia. Isso também era algo inusitado para o diretor, que nunca viu algo parecido, porque todo o seu poder foi completamente dizimado. Então levou um grande susto, porque os olhos do Prota realmente eram de alguém que tinha uma experiência muito grande em eliminar pessoas. O diretor estava completamente apavorado depois de sua magia desapareceu, mas observou melhor o garoto. Ele estava acabado depois de entrar naquele portal negro, e como é muito mais velho e tem mais experiência, com certeza vai conseguir vencê-lo, canalizando ainda mais poder em suas mãos. Começou a arremessar sem parar magia de fogo na direção do Prota. Ele avisou que estava sendo bem gentil em o eliminar agora. Todas essas magias voavam na direção do nosso protagonista mais uma vez, e o Prota começou a lançar um Kamehameha. E Shido perguntou se não estava errado, porque era de outra obra que ele estava imitando um poder. Mas no caso não era um Kamehameha, e sim um escudo que denegava todo tipo de habilidade e fazia retornar para o atacante. E as magias de Shido estavam voltando para ele mesmo. Veio acertar em cheio, mandando para o alto. E depois de um grande impacto na parede, Shido já estava no chão. Estava tossindo depois dessa queda, e dizia apenas que era impossível perder para um garoto desses. Como este já foi chamado um dia de o mais incompetente da academia e agora estava com toda essa aura. Como ele poderia ter um olhar tão amedrontador? O diretor começou a se apoiar nos computadores. Precisava manter a calma e invocar um portal, mas a sua mão foi atravessada pela magia da escuridão, e ele deu um berro, agora não poderia mais mexer nessa mão. O Prota viu aqueles anéis e perguntou se eles eram os responsáveis por materializar um portão, e o diretor estava pedindo pelo perdão, enquanto seus olhos já estavam cabisbaixos.
baixos, mas levou um grande porradão no meio da fuça, este que fez ele sair voando ainda mais alto e cair no chão. O diretor já estava praticamente desacordado e sem poder, até que o prota ergueu ele pela gola, dizendo que não havia perdão para pessoas daquele nível, e perguntou com quem ele estava trabalhando para armar tudo isso, mas o diretor sentiu uma dor excruciante no seu peito. Então, de repente, ele caiu enquanto chamava pelo mestre. O diretor foi eliminado antes mesmo do prota conseguir respostas. Isso era frustrante, mas de certa forma sabia que não seria tão fácil conseguir mais respostas. Do outro lado, o mestre estava triste por perder alguém tão leal. E enquanto se levantava, disse que o garoto venceu. Venceu, mas só dessa vez, porque ainda não era o fim para eles. Então, indo até a academia no dia seguinte, Izumi achava tão estranho que o diretor Shidou tinha retornado ao normal, mas sem as suas memórias. E o prota falou que a autoridade que estava sobre o diretor era de uma pessoa bem poderosa. Izumi ainda disse que os portais continuavam aparecendo dos outros lados. E prota respondeu que o diretor não era o principal criador deles. E ele estava com raiva, porque ainda assim precisava encontrar o grande responsável por criar esses portais desse mundo. E continuava encarando a bandeira de Shark. Então naquela noite o prota estava dormindo. Em seus sonhos Belfar apareceu. Aquela frase que ele dizia que ainda não era o fim. Essas memórias continuavam o assolando. As memórias de perder aquela garota do orfanato. Até mesmo de ser traído por Shark naquele dia. E o mais importante, ter ficado preso naquele inferno profundo. Foi então que o prota despertou assustado. Parecia ser aquele sonho mais uma vez. Então olhou para fora e o dia estava começando. Depois de todos os acontecimentos, Shidou ainda foi preso. Mas a bandeira de Shark continuava lá no alto do mastro. Agora tinha certeza que aquele cara foi o causador de tudo isso. E enquanto se vestia, apenas afirmou que vai o pegar independente do que aconteça. Então, indo até a academia, os estudantes estavam vendo um cara passar. Até porque a roupa dele era extremamente chamativa. E falaram para o prota que era um novo diretor no pedaço. E Izumi disse que ele queria se encontrar com o nosso garotão. Afinal de contas, foi o prota que expôs o antigo diretor. Izumi já conhecia ele, era um grande amigo de sua família e o tratou muito bem desde criança. Seu nome era Janice Coleman. Ele já foi o instrutor de uma das mais prestigiadas academias de magos. Ele era extremamente habilidoso, além de ter recordes em fechar portais. E Luna apenas cochichou que é porque ainda não conhecia o nosso protagonista. E eles estavam indo em direção à sala do diretor. Lá dentro, Izumi abriu a porta para se apresentarem. E Jane logo se virou para o nosso garotão. E abriu um grande sorriso junto dos braços, dizendo que finalmente o encontrou. E o prota não esperava esse tipo de reação do diretor da academia. Jane tinha um grande sorrisão, além de ser bem feliz e chamativo. Não era realmente nada com o que ele esperava, até mesmo Luna começou a zoar ele. O prota disse que já sabia uma coisa ou outra sobre ele, porque Izumi deu alguns spoilers. O diretor ainda complementou que ele veio direto do grupo chamado Saber. Este era um instituto onde reunia os maiores magos do mundo para lutar contra os portais. Quando se formarem no instituto, poderiam escolher a Saber para tentar se aliar. Mas em outras palavras, apontou para si mesmo, dizendo que era um dos maiores magos. E começou a gargalhar sozinho, dizendo que poderia os recomendar para entrar na Saber no futuro. Parece que esse cara gosta de se achar e falar de si mesmo. E sabe mais do que ele gosta? Que vocês macetem o botão de gostei e também deixem um comentário aí do que vocês estão achando da obra até agora. Viu? Até o Jenny está sorrindo felizão ali por vocês fazerem isso, bora! Mas no fim de tudo, o diretor se virou com uma palavra bem séria, dizendo que o mundo estava mudando com a aparição dos portais em massa. E o prota já sabia bem disso. E que ele saiu para o mundo para procurar pessoas para fazer parte da Saber. Pessoas que tenham ocupações importantes e sejam bem poderosas no termos das magias. Mas uma das coisas que mais estava incomodando os poderosos no mundo era a aparição de um portão negro. E parece que nem mesmo a associação da Saber poderia ignorar uma coisa dessas. E é justamente por isso que o diretor foi enviado para esse instituto. Afinal de contas, os portais negros agora superavam em muito a dificuldade e o perigo que um portal vermelho. Porque se os monstros que moram lá dentro saírem para o mundo, será uma grande catástrofe. Então todos da Saber estão de prontidão para que algo assim aconteça novamente e possam agir. E é por esse motivo que chamou os dois. Precisa da ajuda deles para confrontar esses portais negros. Kuro possui habilidade suficiente para conquistar este portal. E sabe disso porque recebeu relatórios que viu os dois saindo do portal. De acordo com as investigações, assumiram que Kuro tinha habilidade suficiente para entrar na Saber. Então encarou o prota enquanto aproximava sua mão, perguntando se ele poderia emprestar o seu poder para ajudar este mundo. Nesse instante, o prota também o cumprimentou, afirmando que sim, vai o ajudar a confrontar esses portais. Izumi ainda foi tentar explicar que ela não conquistou aquele portal, foi Kuro que fez tudo sozinho. Mas nesse momento, um alerta foi emitido pela academia, porque um portal de nível vermelho apareceu, e o diretor estava animado, porque seria um bom momento para ver as habilidades de Kuro em ação. E Izumi estava preocupada, porque eles estavam levando isso de maneira bem leviana, e o prota disse que deixaria o que fosse sair do portão para o diretor. Dessa forma, os dois protagonistas foram para cima daquele grande portal. Izumi ainda estava preocupado e se recuperando da última batalha. E de trás, quem apareceu reclamando que os dois estavam indo juntos era o nosso Naruse, que falou que também os acompanharia. Afinal de contas, eles não têm mais pessoas para poder confrontar este grandioso portal.
Prata apenas deu um sorriso, porque esse garoto parecia realmente querer melhorar. Desta forma, entraram no portal. A missão deles agora era conquistar este portal vermelho. No momento que entraram, este portal mudou completamente por dentro. E Luna perguntou se seria a primeira vez do Prota entrando em um portal com mais pessoas assim. Ele se lembrou das palavras do diretor sobre utilizar seu poder para conquistar esses portais. Porque foi a mesma frase que utilizou quando era um grande mago no seu antigo mundo. As pessoas à sua volta confiavam bastante em suas habilidades e liderança também. Eu não podia lutar sozinho e precisava criar laços com as pessoas fortes desse mundo também. Trabalhar com Izumi e com Naruse faria muito bem para sua evolução. Dessa forma, o triozinho começou a correr para as profundezas desse lugar. E este parecia ser uma caverna bem profunda com vários monstros noturnos. E o Prota estava repassando o plano a eles, porque logo à frente haviam centenas de monstros já os esperando. E o plano era bem simples: destruir todos eles. Izumi afirmou que daria conta dos monstros do tipo lobo primeiro, e já lançou seus cristais de gelo na direção deles. Conseguiu perfurar cada um dos monstros na direção, mas não atingiu um dos lobos que estava indo para cima dela com a boca aberta. Mas nesse momento, a magia negra transbordou no ambiente e esmigalhou completamente aquele monstro. E isso que foi apenas um tirinho do dedo do Prota. Mas ele arregalou os olhos, porque um golem de pedra gigantesco estava ao seu redor com as mãos prontas para o esmagar. Então berrou para Naruse mirar nos olhos daquele golem. Foi exatamente isso que ele fez: preparou um arco com 3 flechas e disparou de uma maneira tão suave, mas ao mesmo tempo de uma maneira tão poderosa que voou na direção do monstro, atingindo diretamente aquele olho roxo que ele possuía. Isso causou uma dor estridente no monstrão, que berrou e foi para trás. Ao redor do Prota haviam vários monstros do tipo morcego também, e ele pediu apenas para não se preocuparem, porque em suas mãos estava convocando a explosão furiosa das sombras. E no instante que a ativou, dispersou todos os monstros que foram obliterados ao redor. O poder das sombras conseguia infligir danos significativos em cada uma desses monstrinhos, e eles apenas caíram no chão. Esse monstro foi meio pateta. E Luna estava elogiando que o mestre estava realmente indo muito bem. Izumi acabou pedindo desculpas por ter errado, e Naruse também pediu por ter sido muito lento naquele disparo. E o Prota apenas elogiou eles, afinal de contas não precisavam pedir desculpas, estavam nessa como um trio. E Naruse perguntou que tipo de magia ele usava, afinal de contas conseguiu dizimar tantos monstros com apenas um ataque. Além de ser muito poderoso, mas nunca viu esse tipo de magia antes. Não parecia ser um tipo de poder ordinário que se encontrava em cada esquina. Izumi também falou que viu essa magia várias vezes, e também estava bem curiosa para saber o que era. O Prota, por sua vez, revelou que isso era magia negra, era um tipo de atributo da escuridão, e os dois ficaram espantados. Não vai entrar em detalhes agora, mas essa magia é poderosa ao ponto de anular os efeitos de todas as outras. E Naruse perguntou do porquê escondeu essa habilidade durante o confronto deles, e o Prota apenas se virou, dizendo que isso aqui era bem injusto de se usar. E Izumi acreditava que aquele poder era inacreditável, quanto ele deveria ter treinado para conquistar algo assim, quanto ele se sacrificou para conseguir chegar ao nível que está hoje. Talvez seja arrogância da sua parte, mas um dia quer saber de toda a história dele. Então, minutos depois, chegaram às profundezas desse lugar com um gigantesco dragão de gelo. E parece que o criador disso aqui não tem muita criatividade, né? Porque é dragão pra lá, dragão pra aqui, dragão pra lá. Protagonista conhecia o dragão de cristal. No seu mundo, ele foi um formidável oponente. Então pediu pelo suporte dos dois logo atrás. Deveriam mirar nas pernas daquele monstro. E os seus dois ajudantes entenderam completamente a cena. O Prota apenas preparou para um salto e começou a disparar na direção daquele dragão. E o dragão de cristal logo colocou um alvo na cabeça do nosso Prota. E enquanto isso, lá atrás, os dois estavam preparando uma magia de gelo, ao ponto que começou a se movimentar por todo o chão da caverna e prendeu o dragão de cristal no chão. Neste exato momento, o Prota estava retirando do seu mundo sombrio um exuberante e grandioso poder, ao ponto que ele precisou saltar do chão, convocando a foice da calamidade para cima do seu oponente. E com um ataque tão estridente, cortou completamente um dos braços e asas daquele dragão. E este ataque foi mais do que suficiente para derrotar o dragão por completo. E Naruse estava completamente impressionado de ver tanto poder sendo usado de uma única vez. Então essa era a verdadeira força do atributo das trevas. Minutos depois, Janice se virou para o portal, porque o triozinho conseguiu conquistar um portal vermelho. Ele apenas disse que o Prota superava suas expectativas. E parece que do lado de fora o diretor conseguiu lidar com vários monstros também. O diretor ainda elogiou que outra pessoa se juntou ao grupinho lá dentro. E o Prota apenas disse que ele foi essencial para conseguirem concluir a missão. O diretor por um momento até esqueceu que eles eram estudantes. Afinal, conseguiram cumprir esse portal tão rápido assim. E o Prota sugeriu a criação de clãs para que pudessem fechar portais. E pediu para criar o seu clã pudesse ter direitos para entrar em portais sem a necessidade da intervenção de cima. O diretor não entendeu muito bem, afinal de contas, o que seria este clã. E Prota mencionou, já que o grupo do Saber está faltando pessoas, ele vai criar um novo grupo. O diretor ficou pensativo por um breve momento, porque não existe precedentes de criar um grupo com estudantes da academia para eles conseguirem entrar em portais. Mas ainda assim era muito interessante, então mandou o Prota fazer o que ele bem desejava. Não precisava se incomodar com os outros problemas, com a sua autoridade vai conseguir fazer isso dar certo. Sendo assim, o Prota apenas agradeceu ao diretor e mencionou para seus colegas que agora começaram um novo grupinho. Dessa maneira, vamos até horas depois em uma nova sala. Questionaram o que foi aquilo ali que Kuro levou. Nada mais era
do que o mapa com todos os portais a qual já fechou nos últimos tempos. E Naruto não conseguia acreditar que ele conseguiu fechar tudo isso sozinho, mas se recobrou que no noticiário apareceu que os portais estavam sendo fechados um atrás do outro sem nenhuma explicação. Agora Izumi entendeu tudo, foi Kuro que fez isso sozinho, e eles tinham que admitir que isso era realmente muito impressionante. Mas agora que estavam no mesmo grupo, iriam fazer isso juntos. Dessa maneira o Prata não precisava mais agir sozinho. E enquanto ele conversava lá com seus novos amiguinhos, Luna estava desse lado admirando tudo e vendo o crescimento dele. Mas Naruto comentou que o problema deles não eram só os monstros quando os portais apareciam, e o Prata sabia, era a essência mágica. Essa mesma essência fazia com que as pessoas pudessem despertar poderes mágicos, mas para outras pessoas era como veneno, fazendo elas sufocarem até serem eliminadas. E como vários portais estavam nascendo um perto do outro, essa essência mágica estava aumentando. Neste momento, o Prata precisa prevenir esse grande desastre de acontecer. E então, indo até aquela noite, eles começaram a primeira patrulha do seu clã. E Izumi deu uma olhadinha ao redor, porque aquelas pessoas ali eram aliadas do diretor, eram magos da Saber. Parece que a Saber estava nessa área porque o número de portais daqui era muito maior, e eles realmente pareciam magos de elite. O Prata então fechou a cara, dizendo que um portal apareceu. E segundos depois, o radinho dos dois membros ali também tocaram, e eles rapidamente falaram que entenderam. Então o homem se virou para sua parceira e disse que um portal apareceu a menos de 5 km. Sendo assim, o grupinho destacou onde precisavam ir, e os três saíram correndo para tal direção. E chegando perto do portal, ele estava tomado em brasas. Muitas pessoas inocentes estavam correndo dali. No meio do caminho, uma criancinha acabou caindo, se desgarrando de sua mãe. E logo atrás, no belo clichê, um lobão estava pronto para devorar. E a criança já estava vendo o seu fim com aquela boca imensa do lobo. Mas as mãos do Prota se fecharam, e garras sombrias penetraram naquele lobo, o eliminando de primeira. Dessa maneira, a mãe foi lá resgatar a sua filhota. E enquanto a abraçava, agradeceu muito ao nosso protagonista. Quando olharam para trás, os membros da Saber também conseguiram chegar. E aquela garotinha que foi salva antes encarou as costas do Prota, o chamando de incrível. Ela estava admirando o seu novo herói. Vários magos estavam ao redor para proteger as pessoas e eliminar os monstros fujões. Mas tinha um problema, porque eles não estavam conseguindo entrar em contato com o time de limpeza interna. O Prota se aproximou, perguntando se eles eram membros da Saber, e logo informaram que eram membros do clã que tinha permissão do diretor Genis. O homem rapidamente os reconheceu, afinal de contas esse foi o rumor que o diretor espalhou, e logo informou que tinham um problema. Isso porque eles têm um time específico para entrar dentro dos portões e limpá-los, mas desapareceram. Além de que os comunicadores não estavam funcionando nessa área. O time ao qual lidera serve justamente para limpar a área de fora e resgatar os civis. Eles priorizavam todos os resgates, e logo atrás dava para ver que eles faziam mesmo isso. O Prota apenas se virou para seus companheiros e todos confirmaram. E logo informou que ele entraria no portal para fechar, mas o homem logo berrou que era bem perigoso para estudantes entrarem lá sozinhos. Mas a risada do diretor ecoou por ali, dizendo para não se preocupar, porque aqueles eram os estudantes a qual ele estava confiando o futuro. Além de que o talento deles era simplesmente inacreditável, e juntos eles poderiam resolver qualquer tipo de portal que aparecesse. Lá dentro entraram uma espécie de floresta com um miasma denso. Eles não conseguiam enxergar nada a poucos passos à frente. Naruto deu uma risada, dizendo que agora seria o primeiro desafio deles como um clã. O Prota também esboçou um sorriso, e então eles deram início a esse portal. Os três logo correram para a parte mais profunda desse lugar, mas os monstros ao redor já tinham tombado. Naruto questionou se não foi aquele time de limpeza que entrou antes deles, e o Prota respondeu que como eles estavam demorando e os comunicadores não funcionando, provavelmente perderam lá na frente. Izumi estava até que tranquila, agora que confiava completamente nas habilidades do seu líder, mas não podia depender apenas dele, tinha que ficar mais forte também. Naruto pensava a mesma coisa, tinha que ficar mais poderoso para se equiparar ao líder. Então, para poder acompanhar Kuro em missões futuras, os dois queriam mostrar ainda mais de seus poderes. E lá na parte profunda haviam vários membros da Saber, lutando contra uma espécie de geleca gigante. Vários deles canalizavam magias de fogo, e era um ataque em conjunto de 3 magos. E essa geleca gigante recebeu todo aquele ataque, mas parece que foi ineficaz, porque o fogo foi apagado na sequência. E vários braços desse slime começaram a crescer para se curar. O líder deste grupo estava nervoso porque esse monstro não sofria danos, e um dos membros logo atrás mencionou que todos eles deveriam ir embora e deixá-lo ali. Mas por conta dessa distração, a geleca começou a atacar o grupo. O líder ordenou a todos que deveriam subir barreiras defensivas, mas eles foram rapidamente atingidos antes da barreira subir. Os três foram mandados para o ar e conseguiram cair no chão já desacordados. O garoto à frente mencionou que estavam tentando proteger e por isso estavam apanhando, deveriam ir embora. Mas ao se virar, aqueles braços da geleca estavam se aproximando dele. Porém, aquele poder roxo rasgou todo o ambiente, assim como vários poderes elementais de fogo e vento também, cortando vários tentáculos daquele monstro. O líder do grupo se virou para nosso protagonista, e o triozinho chegou, perguntando se eles eram os membros da Saber também. Este homem reparou que os três estavam usando uniformes de estudante. Izumi foi avaliar aquele monstro, era um slime gigante, e falou para os demais que o ponto fraco era bem no seu núcleo, e encarou sério aquele monstro, mandando eles atacarem. Dessa maneira, ela partiu com velocidade, mas o Prata reparou uma pequena gelequinha crescendo ali, e berrou para Izumi parar de avançar. Isso porque logo em cima dela estava vindo
distraindo o ataque, e essa pequena massa de slime grudou na mão dela. Naruse ficou preocupado e foi correndo em sua direção, mas ele também foi pego em uma armadilha e seu pé ficou preso ao chão. Outro ataque estava vindo na direção de Izumi, até que o prota começou a recitar a sua magia, e causou a explosão maligna, destruindo completamente um dos braços daquela geleca gigante, conseguindo assim salvar os seus dois companheiros. Várias explosões estavam acontecendo em cada braço dessa geleca, deixando ela completamente exposta, e o líder daquele time não conseguia acreditar em tanto poder assim, então ele apenas se jogou na frente de seus dois companheiros, e enquanto convocava sua foice da calamidade, afirmou que devoraria tudo isso, e com um corte extremamente violento transpassou o núcleo daquele slime, conseguindo derrotar o chefão deste portal. E os membros da Saber não conseguiam acreditar em tanto poder vindo assim desse garoto, mas todos conseguiam apenas comemorar que estavam livres agora. E parece que os companheiros do prota eram bem incompetentes, né? Minutos depois, quando o portal abaixou, o líder estava agradecendo o nosso grupinho, porque por conta deles conseguiram retornar sãos e salvos para fora. O prota respondeu que não foi nada, afinal de contas eles estavam também tentando salvar as pessoas aqui. E o diretor acabou dando uma gargalhada, dizendo que realmente aqueles ali eram excelentes magos. E o líder do grupo apenas gargalhou também, dizendo que tinham os julgado mal apenas por serem estudantes. Dessa maneira todos prestaram continências ao nosso grupinho, e também aos futuros magos que vão defender esse país. E o prota apenas ficou calado, enquanto Izumi observava as costas dele. Do outro lado, Luna estava bem feliz, porque Leon conseguiu uma grande conquista, mas ele apenas respondeu que o fato dos membros da Saber estarem sãos e salvos era mais importante. Isso porque nosso protagonista ganhou um convite para entrar na Saber assim que se graduasse, mas nesse momento alguém começou a tocar a porta. Luna rapidamente desapareceu, enquanto o prota foi diretamente até a porta atender. E quem apareceu ali na calada da noite foi Izumi. E ela pediu desculpas por chegar tão tarde da noite assim, e até mesmo começou a gaguejar para falar, e pediu por um momentinho, assim, só um pequeno tempinho do nosso protagonista. E o que ela queria saber era sobre aprender mais magia. Ela sentia que não poderia acompanhar o prota se ficasse no nível que está, e parecia que ela estava bem, mas bem séria. Talvez ela se sentiu incompetente depois de fazer nada naquele dia. Tava para ver que ela estava completamente desconfortável de o acompanhar, afinal de contas ele era muito poderoso. Dessa forma apenas disse que sim, iria ajudar. E a garota abriu um grande sorriso, agradecendo demais por isso. Na verdade, de certa forma ela já esperava que ele fosse o ajudar. Então começaram mais do que imediatamente subindo até o telhado da academia. Mas de intrometido, Naruse também chegou. Queria assistir isso e se juntar a batalhas. Parece que Naruse também tinha procurado o prota mais cedo para o ensinar a magia. E isso vai ser muito bom para o prota ensinar os dois de uma única vez. Mas de qualquer forma, os dois se viraram para o seu novo professor, pedindo por dicas. E o prota apenas fechou a cara, dizendo que iria os ensinar muito bem. Então passou a primeira parte da noite explicando várias coisas sobre magia, que primeiro deveriam aperfeiçoar ao máximo as coisas básicas para depois avançar. Mas de qualquer forma, primeiro precisam corrigir os hábitos ruins que possuem, e os dois ficaram até que apavorados. Izumi, por exemplo, no meio da batalha costumava avançar na frente de todo mundo para atacar primeiro, e ela de fato sempre fazia isso, só que não percebia. A garota tinha um grande hiperfoco e criava pontos cegos, a qual não conseguia se proteger. E para Naruse, ele não previa nada do que ia acontecer, só reagia. E o garotão não entendeu muito bem, afinal de contas, prever algo era bem difícil. E o prota respondeu que a parte mais importante de lutar era a preparação primeiro. Por exemplo, quando Izumi correu perigo, ele rapidamente correu para salvar e também foi pego na armadilha. E Naruse fez isso justamente porque estava frustrado naquele dia, principalmente na batalha que tiveram. Ele conseguia se distrair facilmente com os estudantes ao redor. Ou seja, agora que sabem os defeitos, precisam corrigir isso pouco a pouco. Dessa forma, o prota estalou seus dedos e convocou um lobo das sombras também. Apenas disse que isso foi uma recriação daquilo que viu no portal, então não era perigoso, mas que também precisavam escapar dele enquanto batalhavam. Dessa forma, ordenou ao lobo das sombras a atacar aqueles dois. E eles estavam treinando as suas habilidades e também hábitos ruins que possuíam. Naruse em um momento perguntou se não teriam um tempo de pausa. Isso porque a manhã já estava clareando, ou seja, passaram a madrugada ali. Só que eles ainda assim estavam observando Izumi lutar e ela não parava. E Naruse disse que talvez ela esteja fazendo isso por conta de sua posição como a presidente do conselho. E explicou que ela veio de uma família bem prestigiosa que produzia magos extremamente poderosos. Ou seja, eventualmente ela vai precisar ir para as linhas de frente e combater o mal. Então provavelmente desde já ela está tentando assumir todas as responsabilidades ao seu redor. E agora fazia sentido aquela frase a qual ela disse que queria proteger o futuro. Então essa era a razão dela lutar tanto. E devido à personalidade dela, ela não ouvia os demais. Então ela faria qualquer coisa para ficar mais forte. A sorte foi que Kuro chegou no momento certo. Então também pediu desculpas pelo que aconteceu naquele dia dos duelos, apenas exagerou. E o prota sentia que esse cara queria ser realmente muito honesto. Dessa forma eles continuaram os treinamentos em seguida. E não muito longe dali, o diretor estava observando aquele triozinho. Então dessa forma o mês se passou e vamos para dentro de um portal. O trio estava correndo para cima de um gigantesco monstrão. O prota ordenou o que eles tinham que fazer. Dessa forma apenas ele saltou para cima daquele monstro, enquanto projetava a sua foice da calamidade, e conseguiu partir dois braços daquele monstro de uma única vez. Lá embaixo, os dois companheiros estavam correndo para o flanco
daquele gigantão, e o monstro tinha uma habilidade de regeneração super ridícula, ao ponto que o seu braço conseguiu crescer poucos segundos depois. Ele logo desferiu um soco onde estava a duplinha dinâmica, mas eles saltaram para cima e logo congelaram suas magias. Naruse utilizou do tiro elétrico, e Izumi utilizou dos cristais de gelo mais uma vez, e esses ataques estavam muito mais poderosos e rápidos do que antes, conseguindo atingir o monstrão dos dois lados, e ele não teve reação nenhuma a ponto de cair no chão já eliminado. Parece que o treinamento dele surtiu um grande efeito, tanto é que deram um toquinho de equipe super clichê. E do outro lado, quem estava assistindo tudo isso foi aquele loiro. Ainda assim elogiou que aqueles três pareciam ser bons magos. Mas de qualquer forma, o seu experimento vai estar completo em breve, enquanto observava um campo completamente carmesim, e está mais do que ansioso para se encontrar com esse estudante que mudou subitamente, chamado de Kuro. E falar pra vocês que eu tô achando que esse loiro aí só pode ser aquele príncipe maldito que jogou nosso protagonista lá pra profundeza do inferno, hein? E aí, quem que vocês acham que é? Então se vocês gostaram de tudo que aconteceu na nossa trama aqui, e também querem saber o que virá no futuro, sabuga o botão de gostei, clique em se inscrever, ativa aquele famoso sininho, e claro, não esqueça de comentar bastante, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E só porque eu sou muito gente boa, vou recomendar outros 2 vídeos aqui do canal do Porão para vocês. Dito tudo isso, um forte beijo e abraço do tio, até o próximo vídeo.